Quando mudou da fazenda onde vivia com os seus pais, no interior do estado de Goiás, para Jataí, a cidade mais próxima, a fim de iniciar o processo de escolarização, Eliana Moraes já sabia ler e escrever. Fora alfabetizada pela própria mãe. É da sua nova vida em Jataí e do processo de alfabetização em sua casa que nos fala a rotariana Eliana Moraes. Era muito diferente, né? As ruas sem asfalto, a gente ia a pé, as escolas, eu sempre estudei escolas mais perto, mas né? Tia levava, no primeiro até a gente aprender, a gente subia e descer com os colegas, uma vizinha que ia levar o filho, já passava, pegava alguns e levava tudo junto, né? Era assim, o que eu gostava muito era da venda do meu avô. Meu avô tinha uma venda, e que a gente é um pequeno mercadinho, né? Que vendia pão, vendia pirulito, vendia salame, tinha aquelas tuias que vendia aquele arroz, feijão, né? A farinha. E eu gostava muito, que ele gostava muito de mim. Eu chegava lá, então, aí ele pegava um guaraná mineiro, furava com um preguinho, cortava um pão, punha bastante salame, fazia as fatias e levava lá quando a gente chegava. Aquilo pra gente era uma maravilha. A gente adorava. E depois ele dava um pirulito, que era feito de melado, de açúcar, né? Então, assim, era um convívio muito bom. Embora sentisse muita falta dos meus pais, porque assim, a gente estudava na época de março a junho, de agosto a novembro. O restante era férias, né? Eu sentia falta dos meus pais, mas eu assim, sentia por parte dos meus avós muito carinho, muita acolhida, somente do meu avô. Minha avó, então, ela no fogão caipira, ela fazia um arroz e uma rapa, sabe? Aquele feijão que cozinhava ali de uma forma muito bonita, muito gostoso, né? Então, disso eu lembro muito bem. Pela minha tia, não, era meio que uma situação mais escravagista, no sentido de serviço, 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 serviço. Mas tem uma coisa, Jorge, que me marcou muito na minha infância, em toda essa vivência desses 4 anos. Que em dados momentos eu tinha muita raiva quando a minha mãe ia me visitar. Meus pais iam me visitar. Porque, como toda criança, fazia danura, né? E aí, quando a mãe chegava, a tia falava, a madrinha falava, Eliana fez isso, Eliana fez aquilo. A mamãe colocava num quarto, tirava um cinto e batia, né? E foi interessante que a mamãe, antes de falecer, ela escreveu algumas histórias e memórias. E ela coloca isso, da dor dela, de chegar para nos ver e ainda ter que bater, porque se não batesse, não podia continuar ali, a gente precisava estudar. Então, se ela não corrigisse a gente, a madrinha ia interpretar aquilo como, né, uma situação difícil. Mas, assim, foram tempos que hoje a gente olha com amor, foi necessário. A mamãe tinha o primário, né? Ela estudou muito pouco, ela tinha primário, assim, ela fez acho que até o 2º ano e ela conseguiu fazer, então, assim, da leitura e da escrita, né? Uma grande arma de libertação. Ela lia muito. Mamãe era uma mulher muito religiosa. Então, ela tinha os livros de ladainha, os livros de orações. Muito devota a Nossa Senhora. Então, lia muito. E eu lembro que o quadro giz era a parede do fogão. Então, naquela época, na fazenda onde nós morávamos, tinha um fogão de vermelhão. E o nosso giz era o carvão. Papel era o papel de pão que vinha da cidade. Então, chegava aquele papel de pão. E eu lembro que tinha umas revistas, se não me engano, era Capricho, que minhas tias mandavam. E essas revistas a gente recortava. E tinha umas novelas que a mamãe ouvia. E a mamãe era muito boa para contar histórias. E terminava o almoço, às vezes ela ia ouvir aquelas novelas ali. Depois ela pegava aquelas novelas e transformava em histórias para nós, contava histórias, sabe? Adaptando, adequando. Então, assim, o meu gosto pela leitura e pela escrita, pela alfabetização, vem daí.
da forma como a mamãe transformava a escrita. Então, assim, ela gostava, ela ouvia muito rádio. Então, a gente fazia muita brincadeira do que é o que é. Trava-língua. Então, a gente brincava entre os irmãos, competia entre os irmãos ali, né? Os trava-línguas. A nossa alfabetização foi muito lúdica nesse sentido. Então, eu lembro que a gente começava a escrever falando das frutas. Ela descobria que eu gostava de um biscoito, vamos escrever biscoito. A mamãe ia fazer biscoito, ela fazia as letras. Então, ela fazia as letras do biscoito. Ela falava, vamos fazer a letra do nome da Eliana, e fazia o E, né? O E minúsculo, o E maiúsculo. Tanto é que minhas crianças, quando elas estavam na fase de alfabetização, a mamãe fazia o biscoito em alfabeto. Fazia o biscoito em alfabeto para poder, então, fazer aqueles saquinhos, né? Exprimia e fazia no alfabeto. Então, foi assim que a gente foi alfabetizado.